Bom, e hoje, então, a gente está começando uma nova parte do curso, que seria, eu nomearia assim, conceitos e teoremas. Vou retomar dos números reais. Quer dizer, vamos começar assim. A ideia é fazer números reais, 2 sequências e séries, eu espero fazer isso hoje. 3, continuidade. 4, integral. 5, derivada. Então, a minha ideia é vir demonstrando coisas que ficaram para trás. Vamos dizer, é o conteúdo dessa parte 3 agora. Tá? A gente vir varrendo essas coisas. Né? Então, começar pelos números reais. Então, recordando que os números reais são um problema que já apareceu lá para os gregos, quando eles descobriram que os números, vamos dizer, os segmentos não eram todos comensuráveis, quer dizer, não dava para estabelecer uma unidade de medida que, basicamente, todo segmento fosse um múltiplo racional dessa unidade de medida. E eles deram uma solução lá, mas era uma solução que meio que separou a noção de grandeza da noção de número. Um grande problema, na realidade, é o problema da multiplicação. Porque quando você multiplica, os números naturais são realmente números dissociados de unidade, né? Você multiplica os números, eles já são, você consegue multiplicar, mas a ideia de multiplicação de números reais fica muito associada à ideia de passar do comprimento para a área. Tanto que até alguns séculos atrás, ainda você encontra em textos assim, quando você, vamos dizer, aparecia coisas do tipo assim, você escrever x ao cubo mais ax ao quadrado mais bx mais c, por exemplo, esse b aqui, a gente vai chamar de b plano. Por quê? Porque isso aqui era tridimensional, então, para multiplicar por x e dar uma coisa tridimensional, esse b aqui tinha que ser uma coisa que correspondesse a uma área, entendeu? Ficamos muito preso nisso, né? Então, dissociar os números reais das grandezas que eles medem foi um problema. E, de certa forma, isso acho que só se resolveu quando veio a numeração de posição e a vírgula. Porque aí começou a ter um negócio assim que era, vamos dizer, que englobava no mesmo sistema de representação os números naturais, os números racionais, os números reais, estava tudo ali. Né? Então, de certa forma, vamos dizer, os números reais são inventados nesse momento, né? Ou pelo menos tem adquire um certo direito de cidadania, principalmente a ideia de que não tem mais separação entre grandezas e números. Você pode englobar tudo numa coisa só. Mas
eles têm é um pouco meio defeituoso, né? Porque é um negócio que fica acoplado a um sistema de numeração e tal. Então, principalmente no século XIX, na segunda metade do século XIX, algumas tentativas, todas bem-sucedidas, de dar uma definição mais abstrata, mais nobre para os números reais. A mais natural, o que me parece mais natural é pensar que um número real é definido por uma sequência de números racionais. É como, vamos dizer, está implícito na numeração de posição, que você, quando está dando aquela sequência, né, 0,1472, não sei o que lá e tal, você está dando uma sequência, uma sequência de números que estão aproximando o número que você quer. E tem essa definição, foi feita lá pelo Cantor e tal. Mas tem uma que é mais simples, que é que eu estou usando, né? que é, vamos dizer, formalmente atribuída ao Dedekind, mas que retoma a ideia do Eudoxo, que era o matemático grego que fez isso. Esse Eudoxo devia ser um gênio, só que acho que ele não veio nada escrito por ele, a gente sabe que ele fez algumas coisas assim. Então, a definição que a gente está adotando de números reais é isso, né? A gente vai pensar geometricamente, mas vai escrever sem menção à geometria. Né? Quer dizer, um número real, número A, é um ponto da reta. E aí a gente sabe que a reta, se você fixar o 0 e o 1, esse A aqui pode não ser dado por um número racional. Né? Então, o problema é assim, a gente só tem os racionais, como é que a gente vai criar os reais a partir deles? Então, a ideia é dizer assim, não, mas eu posso pensar o número como uma semirreta. Bom, mas a semirreta começa no número, mas a vantagem é a seguinte, é que se você pegar a semirreta e considerar só os pontos racionais da semirreta, eles caracterizam a semirreta. Tá mais ou menos a nossa ideia é isso, né? Se eu pegar os racionais maiores do que A, é uma semirreta de racionais, mas ela define o A. Então a gente... bom, a gente pode pegar a semirreta para a esquerda, a semirreta para a direita. Eu vou pegar a semirreta para a direita por uma razão, assim, que é quando você multiplica, a ideia é que a gente vai multiplicar as duas semirretas, multiplicando os pontos da semirreta. E aí, como os positivos, né, se eu pegar dois positivos, o produto de positivos vai ser positivo. Porque se eu pegar a semirreta para a esquerda, quando eu multiplicar, sempre tem esses caras negativos aqui que vão passar para o lado de cá. Né? Então, a gente pensa assim, né? Quer dizer, S, contido em que é uma semirreta que eu vou dizer semirreta à direita, se, bom, primeira coisa, né? A coisa mais importante é que se você tem um ponto, vamos dizer, pega essa semirreta daqui, se você tiver um x e tiver um y maior que x, então o y também está na semirreta. Tá? Então, primeiro já está exigido que estou falando de semirretas de subconjuntos racionais. Tá? Então, se x pertence a S e y é maior que x, então y pertence a S. Bom, mas eu não quero que a semirreta seja o conjunto todo. Tá? Então, eu vou excluir. S é diferente de Q, porque Q tem essa propriedade também. E tem um detalhezinho matemático, né?
S também não pode ser o conjunto vazio, porque o conjunto vazio também satisfaz essa propriedade. Tá? Se o x estiver no vazio e o y for maior que x, o y também estará no vazio. Não há como negar isso. E para evitar ambiguidade, porque aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter semirretas que começam num racional e semirretas que começam num irracional. Quando ela começa no irracional, claramente ela não tem a extremidade. Mas quando ela começar no racional, ela poderia ter ou não. Então eu vou dizer que a minha semirreta não tem a extremidade. Tá? Então, terceiro, não existe x em A tal que x menor ou igual a y para todo em S, né? E aí eu vou dizer que R é igual ao conjunto dos S contidos em Q, tais que S é semirreta à direita. Tá claro, a gente tem as semirretas à esquerda também. Né? Oi. Você pode repetir essa 3, por favor? Que não existe um menor elemento em S. Tá? Quer dizer, não existe um elemento de S que é menor ou igual que todos os elementos de S. É para eliminar a duplicidade no caso de você ter a semirreta que define um número racional. Porque a semirreta que define o número 2 poderia ser todos os números racionais maiores do que 2 ou todos os maiores ou iguais do que 2. Então, eu estou eliminando isso, só esse detalhe. O dedo é que, na verdade, ele faz uma coisa que é a mesma coisa, ele chama isso de um corte, quer dizer, você divide os racionais em 2 e tem a semirreta à direita e à esquerda. Vou trabalhar só com a direita. Bom, a primeira coisa que está claramente definida é a ordem. Né? Quer dizer, a gente tem a ordem. Definição, se A e B pertencem a R, dizemos A menor ou igual a B se B está contido em A. Fica meio chato porque inverte, né? O maior está contido no menor. Né? Tá? E depois, bom, a gente pode definir vamos definir a soma, né? Soma. Né? A mais B é igual ao conjunto dos P mais Q, tais que P pertence a A e Q pertence a B. Acho que é mais ou menos claro, né? Você soma os maiores que A com os maiores do que B e você vai ter os maiores que A mais B. Tá? E aí, eu não vou provar nada assim, né? Tem um detalhe, né? É claro que o zero, quer dizer, se a gente pode dizer aqui, né? Fazer aqui se A pertence a Q, A é identificado a o conjunto dos Q em Q, tais que Q maior que A. Então, o número racional eu identifico com a semirreta dos maiores do que ele. Tá? Então, agora,
Isso a gente faz de passagem, né? Quando a gente cria os inteiros passam a ser... Bom, tem várias maneiras, mas vamos dizer, você poderia pensar, um inteiro é um natural com um sinal na frente, mais ou menos. E mais o zero, vamos dizer, os naturais não tinham zero, você bota mais o zero. Então aí você diz, ó, agora os naturais são os inteiros que têm um mais na frente. Quando você cria os racionais, eles são as frações P sobre Q, e você diz, ó, um inteiro é um P sobre Q com Q igual a 1. É claro que tem outras representações, né? Você pode fazer 2 vezes o cara dividido por 2 e tal, mas... Então aqui, agora a gente está criando os reais e dizendo, ó, os racionais agora são esses caras aqui, com essas semi-retas. Né? Bom, então aqui a gente diz que o zero é o zero. Zero é igual ao conjunto dos Q pertencentes a Q, tais que Q é maior que zero. Tá? É claro que esse maior daqui está incluído nesse daqui. Tá? Quer dizer, um novo racional é maior que um novo racional se os antigos também, um era maior que o outro. Tá? Bom, eu preciso do zero para dizer quem é o menos. Como é que eu vou criar o menos o cara? Repara que se eu pegar esses caras aqui e fizer menos eles, né, pegar essa semi-reta e fizer assim, não funciona. Mas eu posso, vamos dizer, eu posso chamar de atil a semi-reta que completa essa a menos desse ponto. Tá? Quer dizer, seria a semi-reta à esquerda. Formalmente eu pego o seguinte, todas as semi-retas à esquerda que não interceptam essa daqui, e que, vamos dizer, respeitam essas propriedades aqui, trocando, né, o maior pelo menor e a inexistência do menor pela inexistência do maior. Aí você faz a união de todas as semi-retas à esquerda que não interceptam essa, você vai ter essa semi-reta que eu vou chamar de atil. E agora, se você pegar o menos atil, você tem o simétrico, né? Tá? Quer dizer, menos A é igual ao conjunto dos menos Q com Q pertencente a atil. O atil eu não escrevi a definição, mas... Está todo mundo entendendo? Oi? A semi-reta não é limitada. Mas não é limitada à direita, né? À esquerda ela sempre vai ter que ser. Né? Porque se esse cara daqui não está na semi-reta, ninguém menor do que ele pode estar na semi-reta. Bom, é só para dizer como é que eu vou definir o produto, né? Eu acho que deve funcionar assim, né? Produto. Se A é maior que zero e B é maior que zero, aliás, maior ou igual também funciona, né? Você faz AB igual ao conjunto dos PQ com P em A e Q em B. E agora, vamos dizer, você define assim, né? Sei lá, A vezes menos B igual a menos AB.
E, bom, claramente essa coisa é comutativa, então funciona. Estou chutando assim uma maneira que me parece barata para fazer essa definição. Deixo para vocês checarem se está tudo bem. Eu não botei na página desse ano, mas na página, acho que de 2020, tem o livro do Dedekind, a versão em inglês do livro do Dedekind. Tem o Spivak que faz essa construção, mais ou menos assim também. Né? Bom, então, temos isso. E valem aquelas propriedades, a soma é comutativa, a multiplicação é comutativa, tem simétrico, se não é zero tem inverso, 1 é neutro, tudo deve funcionar bem. E tem, agora deve ter a propriedade do supremo, que na verdade pode ser provada só a partir daqui, não precisa de nada disso. Tá? Então, essa construção foi feita para garantir que a gente tem lá os axiomas, né? Vou rapidamente reescrever, x mais y igual a y mais x, para todo x e y, x mais y mais z igual a x mais y mais z para todo x, y, z. Existe 0, tal que x mais 0 igual a x para todo x. Para todo x existe menos x, tal que x mais menos x igual a 0. Esse 0 é único, tem aquela linda demonstração que a gente já viu, talvez tenha visto em álgebra 1 também. Né? Então, essas aqui são as propriedades da adição. A multiplicação vai ter a mesma coisa, né? X, y igual a yx para todo x e y. X vezes yz igual a xyz para todo xyz. Existe tal que x vezes 1 igual a x para todo x. Para todo x diferente de zero existe x a menos 1, tal que x vezes x a menos 1 igual a 1. Então, aqui você tem um grupo abeliano, aqui você tem, excluindo 1, você tem o 0, você tem outro grupo abeliano, e aí você tem x vezes y mais z igual a xy mais xz para todo x, y, z é a distributividade que liga as duas operações, e aí você tem as propriedades da ordem, né? Que são... Então, aqui você tem as propriedades da adição, as propriedades da multiplicação, aqui a propriedade ligando as duas, depois você tem aqui x menor ou igual que y menor ou igual que z, implica x menor ou igual que z. Né? Outra é que vale... Se x e y pertence a R, vale uma e só uma de... Ou x é menor que y, ou y é menor que x, ou x é igual a y. Depois, x menor ou igual a y implica que... Não sei se eu preciso botar... Vou botar menor, né? A mais x menor que A mais y,
para todo x, y e a. X menor que y, a maior que zero, implica ax menor que a y para todo x, y e a. E acho que só falta a propriedade do supremo, né? Se não me engano. Então, agora é propriedade do supremo. Eu não preciso, porque na minha construção o zero já é diferente de 1. Né? Tá? Quer dizer, porque aqui eu não estou dando os axiomas a partir do nada, porque realmente aqui eu podia ter só o zero, né? 0 mais 0 é 0, 0 vezes 0 é 0, e tudo aqui funcionaria. Né? Então, eu tenho que excluir isso para dizer que o negócio é um corpo. No caso aqui, na verdade, eu estou só dizendo que o meu conjunto dos reais, que eu já defini, tem essas propriedades. Então, eu posso provar que o zero é diferente de 1 sem incluir nos axiomas aqui. Entendeu? Mas, tudo bem. Vamos botar aqui, existe um, vamos dizer assim, existe um diferente de zero, tal que x vezes 1 igual a x para todo x. Assim, pelo menos quem olhar diz, não, tá, então aqui eu identifico são as propriedades de corpo. Tá? Propriedade do supremo, quer dizer, o seguinte, né? A ideia ela é crucial, né? Porque ela vai me dizer que se eu tiver um conjunto não vazio limitado superiormente, ele pode não ter um maior elemento. Eu sei isso, se eu pegar um intervalo aberto, vai ser isso. Né? Mas ele tem que moralmente ter um maior elemento, que então, em vez de chamar de máximo, a gente chama de supremo. Então, é isso, né? Quer dizer, que se x contido em R, x diferente de vazio, e existe M pertencente a R, tal que x pertence a x, implica x menor que M, vou botar menor ou igual. Então, estou dizendo que eu tenho um conjunto e que ele é limitado superiormente. Eu tenho que dizer que ele é não vazio, porque o supremo vai ser a menor das cotas superiores. E se o conjunto for vazio, todo mundo é cota superior, porque você dá um número qualquer e não tem ninguém no conjunto vazio que seja maior que ele. E aí, se você pegar a menor das cotas superiores, vai lá menos infinito. Então, o supremo do conjunto vazio seria menos infinito. Tá? Então, assim como o supremo de um conjunto ilimitado seria infinito. Às vezes a gente deixa isso deliberadamente porque cabe na história. Mas só, então, isso aqui implica que existe S pertencente a R, tal que, primeiro, né, x pertence a x, implica x menor ou igual a S. Então, ele é uma cota superior. 2, se M maior ou igual que x para todo x pertencente a x, então M é maior ou igual que S. Tá? Então, o S é uma cota superior, e se eu tiver uma cota superior, ela certamente é maior ou igual que S.
onde é a menor das cotas superiores. Tá? Essa propriedade é engraçado assim, que a gente pode demonstrar essa propriedade imediatamente da definição que a gente deu. Né? Porque você pega uma coleção de um conjunto de semirretas, se ele é limitado superiormente, né, você vai conseguir fazer a interseção dessas semirretas e vai ser uma semirreta. Né? Então, está tudo bem aqui? Definição tal. Então, vamos demonstrar essa propriedade. Né? Suponha que x... Então, suponha que eu tenho um x que é não vazio, que existe uma cota superior. Então, significa o seguinte, está aqui os reais, está aqui o m, e tem pelo menos uma semirreta aqui assim. E aí, olha só que interessante, se você pegar uma coleção de semirretas à direita, se você fizer a interseção de todas essas semirretas, quer dizer, os pontos que estão em todas elas, pode dar vazio. Tá certo? Porque eu pego a semirreta do 1, a do 2, a do 3, a do 4, a do 5, a do 6, a do 7. Então, quando eu pego os caras que estão em todas, eles vão... Não fica ninguém. Está bem claro isso? Então, mas se eu disser que tem um cara que está acima de todos, então todos os caras... Esse cara, o que significa? Que ele está em todas as semirretas. Então, ele está na interseção. Tá? Quer dizer, então, vamos dizer, não é que ele está em todos, vamos dizer, se ele fosse racional, mas se esse cara está acima de todos, tem um racional acima aqui, que pertence a ele, que vai estar em todas. Tá? Então, então, primeira coisa, né? Então, faça S igual a interseção de x pertencente a x de x. O que isso significa? Isso aqui é o conjunto dos Q pertencentes a Q, tais que Q pertence a x para todo x pertencente a x grande. Tá? Meio pesado assim, né? Mas eu estou dizendo o quê? Eu estou pegando... X é um conjunto de semirretas, que são números reais. Então, eu pego os caras que estão em todas essas semirretas. É isso daqui. Né? Então, bom, eu preciso demonstrar que essa é uma semirreta. Então, primeira coisa, se Q pertence a S e P maior que Q, eu digo que isso implica que P pertence a S. Por quê? Porque se Q está em S, o Q está em todos os X. E se o Q, P é maior que o Q, e o Q está em todos os X, o P estará em todos os X. Então, ele estará na interseção. Tá? Quer dizer, Q pertence a S implica que Q pertence a X para todo X pertencente a X. Eu estou preocupado, vocês estão entendendo isso mesmo? Porque eu estou batendo bola com teoria de conjuntos como se vocês fossem adultos, não sei. Com o critério de Cauchy? Longínquo ainda, né? Porque aqui a gente vai demonstrar que toda sequência crescente tem limite. Mas, basicamente... Eu me perdi um pouquinho nessa parte agora que você É porque o X é um conjunto de números reais. Para mim, formalmente, um conjunto de números reais é um conjunto de semirretas. Tá? Quer dizer, cada número real que está em X, eu penso ele como uma semirreta que ele define. Então, como é que eu vou pegar o cara que está acima de todos eles? Eu pego as semirretas, na verdade eu pego os caras aqui, no fundo é o seguinte, ó, então os caras aqui, os caras do X,
Como eles estão limitados, os caras que estão acima deles são uma semi-reta. E essa é a minha semi-reta que vai definir o meu número. Tá? Mas como é que eu vou definir essa semi-reta? Eu digo, ó, pega essa semi-reta aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, pega a interseção de todas. Vai ficar essa daqui, que é a que eu quero. Então, tem aqui uma certa arte de pensar uma coisa e escrever outra. Tá legal? Porque a gente está pensando geometricamente, mas está escrevendo formalmente, algebricamente, entre aspas, assim. Está escrevendo formalmente uma coisa. Então, isso que a gente está... cada vez que a gente escreve uma coisa, a gente tem que saber, não, mas na verdade isso aqui, eu estou escrevendo em outra língua. Né? Não é bom você traduzir quando você está escrevendo, pensando em outra língua, mas tudo bem. Mas vamos fazer de conta. Tá? Então, eu estou aqui, eu escrevo x, esse aqui é o x grande, né? X grande está contido em R, claro que eu penso o x grande como um conjunto de pontos da reta. Mas eu defini os meus números reais não como pontos da reta, mas como as semi-retas associadas. Então, na hora que eu for escrever, eu tenho que ter isso em mente. Né? Então, eu peguei esse cara daqui, a interseção desses caras todos são os caras que estão em cada um deles. Então, são números racionais. Tudo bem, é um conjunto de números racionais. Então, a primeira coisa, eu vou provar que se tem um cara que está na interseção de todos, e tem um cara à direita dele, então esse cara à direita também está na interseção de todos. Então, por quê? Porque se Q pertence a S, Q está em X para todo X. Agora, se P maior que Q, temos, já que Q pertence a X para todo X, temos P pertence a X para todo X em X. E se P está em todos os elementos de X, ele está na interseção. Então, isso implica, logo, P pertence à interseção, que é o S. Então, a propriedade de ser uma semi-reta direita está satisfeita. Segunda coisa, M está contido, então vou mostrar que esse cara é não vazio. Então, 2S é diferente de vazio. Por que ele é diferente de vazio? Porque M, nosso M, vou falar com mais intimidade, né? O nosso M, que é o cara que a gente disse que era maior igual que todos, nosso M tem algum elemento, já que nosso M é um número real. Então, ele é uma semi-reta, que eu posso chamar pegar um deles, Q. Agora, se Q pertence a M, agora mas o M, né, X é menor ou igual a M para todo X pertencente a X. Isso aqui implica que X contém M para todo X pertencente a X. Então, o Q que está em M está em todos os X. O que implica que Q pertence a X para todo X pertencente a X. O que implica que o nosso S
que a interseção de todos é não vazio. Tá? O Q está em S. Então, temos um cara que não é vazio. Bom, será que o meu M poderia ser os reais? Meu M não. S é diferente de R. É claro, porque claro que ele é diferente de R, porque ele é uma interseção do X. Então ele contém algum do X. S contém... contém não. S está contido. Porque ele é a interseção de todos, então ele está contido em todos. Está contido em algum do X de X. Que é diferente de R. Então ele está contido num cara que não é R, então ele não é R. Logo, S diferente de R. Então ele satisfaz isso, satisfaz isso, satisfaz isso. Então é uma semirreta direita, não é vazio, não é o R. Então é um número real. Agora a gente só tem que mostrar que ele ele satisfaz, né, as propriedades. Né? Então, o que ele tem que satisfazer? Ele tem que ser uma cota superior. Por definição, né, 4. S é cota superior de X. Claro, né, porque X pertence a X, implica S está contido em X, porque ele é a interseção de todos, então ele está contido em cada um deles. Ou seja, S menor ou igual que X, maior ou igual para todo X pertencente a X. E, bom, precisa mostrar que qualquer outra cota superior contém o S. Está contido em S. Né? 5, M maior ou igual que X para todo X pertencente a X, implica M está contido em X para todo X pertencente a X. Se ele está contido em todos, ele está contido na interseção. Né? Então, isso implica que M está contido em S, ou seja, M é maior ou igual a S. Então, claro, a nossa construção dos números reais foi feita para valer essa propriedade, foi feita para isso. É interessante que o Eudoxo, lá no, sei lá, mais de 2000 anos atrás, né, ele não falou em propriedade do Supremo, mas ele fez uma construção, na verdade, ele separou números de grandeza, mas ele comparava duas grandezas usando essas ideias aqui. Bom, feito isso, a gente já quase pode esquecer essa construção. Tá? Porque o que a gente quer ter é, no fundo assim, né, que um número real seja dado por uma sequência de racionais. Então, a gente vai começar a pensar agora na questão dos limites das sequências.
Então, acho que a primeira coisa a demonstrar é que toda sequência crescente, limitada superiormente, vai ter um limite. Então, a gente tem que definir limite. Né? Tá? Então, tá legal? O objetivo aqui foi dizer, olha, os números reais podem ser bem definidos, ter propriedades claramente estabelecidas, isso mais ou menos é como se fosse a nossa Constituição. E agora a gente vai, vamos dizer, a Constituição pode ser usada a qualquer momento. Então vamos passar para as sequências. Tá? Ficou alguma dúvida, assim, alguma questão? Não? Bom, então passemos para sequências e séries. Bom, o que é uma sequência? Uma sequência também chamado de sucessão uma sequência, vou botar uma notação aqui, a N pertencente a N, é uma função A de N em R. Na verdade, a sequência é a sequência num conjunto X, e aí é uma função de N em X. Tá? Então, uma sequência AN em X, só para ficar assim mais geral, né? Tá? Que leva cada número N no elemento AN de X. E, bom, quando essa sequência for de números reais, a gente define o limite. Né? Limite a N pertencente a N, sequência em R, A pertencente a R. Dizemos que a N converge para A, ou limite, quando N tende para infinito, de AN igual a A, se eu estou com vontade de escrever assim, se para todos alfa e beta em R com alfa menor que A menor que beta, existe N0 tal que N maior que N0 implica alfa menor. E aqui menor ou menor ou igual, tanto faz. Tá? Eu uso a botar A menos epsilon, A mais epsilon e tal, mas não sei por que me deu essa vontade agora. Talvez porque você usar A menos epsilon significa que você tem que ter uma distância. E existe o conceito de limite pode ser definido numa situação em que você não tem distância, você tem vizinhança. Então, esse daqui, o alfa e o beta definiriam uma vizinhança de A. Estou dizendo que para toda vizinhança de A vale isso.
Bom, é um conceito sofisticado, tá? Quer dizer, aqui, equivalente, equivale a, para todo epsilon maior que zero, existe n0, tal que n maior que n0, implica a n menos a menor que epsilon. Eu não defini módulo, mas... Hã? Equivale a para todo epsilon maior que zero. Existe um n0, tal que n maior que n0 implica n menos a menor que epsilon. Bom, eu devo... Aí tem várias coisas, que você mostra, limite da soma, limite do produto, aquelas coisas todas, mas, vamos dizer assim, o primeiro resultado, proposição, que é talvez o resultado mais importante, né? Se a n é limitada superiormente e n maior que m implica a n maior ou igual que a m para todo nm. Aqui já estou supondo que eu estou nos reais, né? Então, a n converge. Ou seja, existe A pertencente a R tal que a N converge para A. Bom, então aqui os reais, a sequência dos AN está crescendo aqui, só que ela está limitada por um certo M. Então, quem é o limite supremo desse conjunto aqui? Então, demonstração, X, vou chamar de A, né? A igual ao conjunto dos AN, N pertencente a N. Observa que tem uma diferença entre esse conjunto e a sequência. Porque a sequência, né, tem infinitos ANs, só que eles podem ser todos iguais. Então, você pode ter a sequência infinita, que é um negócio que vai pingando, mas pinga sempre no mesmo lugar. Então, ela é crescente, tá? Mas todos os caras são iguais. Então, esse conjunto aqui é só o conjunto dos lugares onde pinga. Tá? Bom, limitada superiormente significa que esse conjunto é limitado superiormente. Então, seja A igual a sup de A. Esse conjunto é não vazio, porque em algum lugar esses pingos pingaram, né? Então, é o supremo de A. Bom, claro, né, que se alfa menor que A, menor que beta, claro que todos os AN são menores ou iguais do que A, então menor que beta não é problema, né? Então acontece que o alfa não pode ser cota superior, né? Já que o A esse cara aqui, o A é o supremo de A, o alfa menor que A, né? Então, vamos dizer, para ser mais calminho, né? A n menor ou igual que A para todo n implica que a n menor que beta, menor ou igual a beta, menor que beta, né? Para todo n. Né? Segundo,
alfa menor que A implica alfa não é cota superior de A. Por quê? Esse A é o supremo, é a menor das cotas superiores. Então tem um elemento, logo existe N0 tal que a N0 é maior que alfa. Portanto, para esse N0, né, N maior que N0 implica que a N maior que a N0, que é maior que alfa. Então, logo, N maior que N0 implica alfa menor que a N menor que beta. Então, demonstramos esse resultado aqui. Agora podemos... Esse resultado é, vamos dizer, a nossa base, né? Toda sequência crescente, ela é limitada, tem um limite. Sim, a sequência convergente... a sequência convergente ela é limitada por quê? Porque se ela converge para o A, é que ser limitado e ter limite são coisas diferentes, né? Mas se ela converge para o A, você pega um alfa, um beta, e todo mundo, a partir de um certo N0, vai estar aqui. E os outros, antes do N0, vão estar, sei lá, por aqui. Mas como eles são em número finito, você pode pegar o maior deles. Entendeu? Assim, digamos que a sua sequência converge para 1. Então, a partir de um certo N0, todos os caras da sequência estão entre 0 e 2. Tá? Mas esse N0 pode ser, sei lá, o maior número que você puder imaginar. Então, os AN, para N maior que o maior número que você puder imaginar, estão entre 0 e 2. Os outros estão por aí. E eles podem, alguns deles podem ser maiores que o maior número que você puder imaginar. Mas se eles são em número finito, tem o maior deles. E aí, o maior deles significa que ela é limitada. Todo mundo é menor ou igual que o maior desses aqui, e 2. Tá? Porque nas sequências, nunca os N primeiros importam, assim, do ponto de vista do limite. É meio... Às vezes tem inclusive resultados que podem até ser paradoxais, assim, porque você tem certos teoremas que dizem, não, esse ponto aqui está correndo aqui assim, e qualquer ponto que você dê, alguma hora ele vai passar bem pertinho desse ponto. Pode ser. Pode ser verdade. Agora, pode ser que demore tanto tempo para passar que, em termos práticos, isso não signifique grande coisa. Então, tanto que em probabilidade, as pessoas pensam assim, qual é a probabilidade disso acontecer? E, às vezes, ter probabilidade 0 não significa que é impossível, só significa que não acontece. Bom, então provamos isso. Aí tem uma propriedade que é interessante, que é a chamada propriedade dos intervalos encaixantes, que no Courant-John eles tomam como propriedade básica dos reais. Por quê? Porque quando você pensa um número real escrito na base 10, né, toda vez que você trunca o número, né, você sabe que ele está num intervalo. Né? Quando você diz, o seu número é 3, 1, 4, 9, 1, sei lá o quê. Então, você sabe que esse número está
não é o pi esse aqui, né? Eu pulei o 15, né? Tá? Mas esse número está entre 3,1491 e 3,1492. E quando você dá mais uma, quando você botar o 8 aqui, vai estar entre 3,1491,8 e 3,1491,9. Então você tinha um intervalo que era assim, e agora você tem um outro intervalo assim, depois você vai ter um outro intervalo assim. Então, você caracteriza um número como uma sequência de intervalos encaixantes. E aí, toda vez que você tem uma sequência de intervalos encaixantes, tal que o comprimento do intervalo tende a zero, tem um número ali dentro, único. Por quê? Porque você tem uma sequência crescente das extremidades inferiores, a sequência decrescente das extremidades superiores. Eu provei que toda sequência crescente ilimitada tem um limite. Não provei, mas é óbvio que toda sequência decrescente limitada também tem um limite. Então, tem um número que é o limite dos ANs, digamos, o outro que é o limite dos BN, só que como AN menos BN tende a zero, esses limites são iguais. Tá? Então, assim, propriedade dos intervalos encaixantes. Se eu não me engano, foi o Cantor que introduziu essa ideia, né? Se AN, BN é tal que... Então, aqui já estou economizando. Isso aqui é uma sequência de intervalos fechados, supostamente, de números reais, né? É tal que AN mais 1, BN mais 1, está contido em AN, BN, para todo N pertencente a N. Então, o seguinte está contido no anterior. 2 limites, quando N tende a infinito, de BN menos AN, igual a zero. Então, é isso, né? Intervalos encaixantes. A1, B1, A2, B2, A3, B3, A4, B4, etc. Então, existe um único cara, C, tal que C pertence a NBN para todo N pertencente a N. A gente pode dizer que C é igual ao limite, quando N tende para infinito, dos BN, que é igual ao limite, quando N tende para infinito, dos ANs. Vou economizar a demonstração. Tá bom? Todo mundo entende que funciona? Porque você pega os ANs, eles tendem para um cara aqui. Os BNs tendem para um outro cara aqui. Digamos que esse é o C1, esse é o C2. Acontece que o C1 não pode ser diferente do C2. Por quê? Porque se o C1 for diferente do C2, esse tamanho aqui é menor que BN menos AN para todo N. E, portanto, BN menos AN não pode tender a zero. Tá? Então, C1 tem que ser igual a C2. Então, na verdade, ele é um C. C é maior ou igual que todos os ANs, menor ou igual que todos os BN, então tem todos os intervalos. E bom, não pode ter outro pelo mesmo motivo, né?
se tivesse dois caras na interseção, então, vamos dizer, o C1 e o C2 estiverem na interseção, então os AN são todos menores que o C1, menores ou iguais, os BN são maiores, e aí, de novo, BN menos AN não pode tender a zero. Ok? Bom, acho que agora posso demonstrar um teorema que realmente... tem um conceito de subsequência. Posso apagar aqui? Desculpe. Vocês podiam fazer o seguinte, depois vocês pegam o vídeo e ficam lá em casa copiando. Eu sempre acho isso impressionante, como é que alguém consegue prestar atenção na aula e copiar ao mesmo tempo. Eu nunca fui capaz disso. Enquanto eles acabam de copiar, vou dizer que quando eu estudei na França era humilhante. Os meus colegas franceses não só copiavam, como eles tinham canetas de 4 cores que eles usavam para copiar. Aí o professor escrevia teorema, aí o cara pegava a caneta verde, teorema. Aí botava o enunciado em azul, escrevia a demonstração em preto, e sei lá, sublinhava em vermelho. E eles conseguiam fazer isso enquanto eu estava lá. Mas eles treinam desde pequenininhos. Bom, então vamos lá. Tem um conceito de subsequência, né? Subsequência é o seguinte, né? Você tem aqui o A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, etc. E você diz, não, mas eu vou riscar alguns aqui. Ou vou escolher uns. Então eu digo, não, vou riscar esse, vou riscar esse, vou riscar esse, tá? E agora a minha sequência vai começar, esse vai ser o primeiro, esse vai ser o segundo, esse vai ser o terceiro, esse vai ser o quarto, tá? Então, eu vou chamar assim, esse cara aqui de AN1, AN2, AN3, AN4, AN5, AN6, AN7, etc. Então, o que significa isso, né? Eu vou fazer uma função n dos naturais nos naturais. Essa função vai ser crescente, estritamente crescente. E agora aqui, dos naturais nos reais, eu tenho a função A, que me leva cada cara aqui no AN. Então aqui eu vou pegar vamos dizer, o K, e eu vou levar aqui no NK. E o NK vai ser levado pela A no ANK. Tá? Então, uma subsequência é você fazer isso, criar uma função crescente dos naturais nos naturais e fazer a composta aqui. Mas é mais simples olhar para isso aqui e entender que você cortou e reenumerou. Tá? Bom, então, às vezes, às vezes você quer mostrar que um certo problema tem solução. Porque o problema de achar uma solução para uma certa situação, muito comumente consiste em dar uma sequência de soluções aproximadas. Então eu chuto solução inicial A0, porcaria de solução, mas todo mundo fica feliz, já dei uma primeira solução. Aí
alguém vai lá e diz, não, peraí, vamos melhorar isso aqui, vamos trocar essa pecinha aqui, essa é a 1. Aí o outro diz, não, vamos corrigir essa rotina aqui, a 2 e tal, e você vai melhorando. E a ideia é que, bom, em engenharia, melhorou, tá bom, né? Mas, idealmente, você pensa assim, existe matemáticos têm parte com a eternidade, né? Então, nós estamos aqui aprendendo a lidar com a eternidade, o infinito está o tempo todo aqui, né? Então, a ideia é que, quando n tende para infinito, a sua solução a n converge para uma solução perfeita. Mas, eventualmente, você pode ter uma situação assim, que, na verdade, você constrói abstratamente uma sequência de soluções, possíveis soluções aproximadas, mas você só quer mostrar que existe uma solução para o seu problema. E, às vezes, na verdade, as suas soluções aproximadas, elas não convergem. Mas você diz, não, mas tem aqui uma subsequência, isso aqui é ruim, mas não é tão ruim assim. Você pega uma subsequência aqui e ela converge para alguma coisa. Então, você dar uma sequência e garantir que você pode extrair uma subsequência convergente já é um passo importante. Em breve darei um exemplo, por exemplo, para provar que toda função contínua no intervalo fechado, ela atinge um maior valor, a gente faz exatamente isso. A gente pega uma sequência de caras que tendem para o maior valor, mas essa sequência talvez não convirja para um ponto de máximo, mas ela vai ter uma subsequência que vai convergir. E o grande instrumento disso é a seguinte ideia. Acho que eu vou fazer em R2 em vez de fazer em R. Tá? Imagina que você tem uma sequência pingando aqui no plano. Tá? Pum, 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 A1, A2, A3 e tal. Mas que ela é limitada. Então, ela vai pingar sempre... Você pode botar um quadrado, mais ou menos quadrado, um retângulo, sei lá, aqui. Faz quanto que é um quadrado? Que todos os pingos vão pingar aqui dentro. Aí você diz, tudo bem, mas então, olha, vou dividir esse quadrado em 4. Todos os pingos pingam aqui dentro. Mas pode ser que nem todos, vamos dizer, nem todos pinguem aqui, nem todos pinguem aqui, nem todos pinguem aqui. Só não pode acontecer o seguinte, não pode ter um número finito só de pingos aqui, mesmo que o pingo pingue no mesmo ponto, um finito aqui, finito aqui, finito aqui, porque o total de os pingos estão pingando infinitamente. Então, em um dos 4, vai ter que pingar uma infinidade de pontos. Né? Então, vamos dizer, eu escolho o A1, é qualquer um. Aí, digamos que eu digo, não, mas aqui vai pingar uma infinidade. Então, eu pego o primeiro cara que pinga aqui. Então, o A1 vai ser o meu AN1. Aí, o AN2 é o primeiro que pingar aqui. Aí, eu digo, bom, então, aqui pinga uma infinidade de pontos. Então, eu vou dividir esse cara em 4. Tá? O A1, digamos que o AN1 está aqui, o AN2 está aqui. Agora, num desses 4 vai pingar uma infinidade de pontos, porque tem uma infinidade de pontos pingando aqui, o resto eu já esqueci. Então, o primeiro que pingar, vamos dizer que eu sei que agora que pinga uma infinidade aqui. Então, o primeiro que pingar aqui vai ser o AN3. E agora eu divido em 4. E agora, digamos que tem uma infinidade aqui. Repara aqui. O AN1 pingou aqui, o AN2 pingou aqui, o AN3 aqui, e agora todos que eu vou escolher vão estar aqui. Então, no começo, a distância ao AN1 era dada pela diagonal do quadrado. Agora, a distância do AN2 para todos os seguintes que vão pingar aqui
está limitada pela diagonal desse quadrado aqui. Agora o AN3, para os outros, está limitado pela diagonal desse quadrado. E eu vou fazer isso. E agora todo mundo vai pingar a partir de um certo ponto aqui. Aí eu pego a AN4 aqui. E assim eu vou. Então eu construo uma subsequência ANK e que eu sempre posso fazer o próximo, né? Tal que, se eu olhar para a primeira coordenada, vai estar numa sequência de intervalos encaixantes. E a segunda coordenada também vai estar numa sequência de intervalos encaixantes. Então, a primeira coordenada vai ter um limite, a segunda coordenada vai ter um limite, vai ter um limite. Na verdade, como eu só fiz esse desenho aqui porque ele é mais sugestivo e porque isso mostra que esse teorema vale também em R2, em R3, em Rn. Tá? Mas então eu vou enunciar o teorema. Teorema de Bolzano-Weierstrass. Infelizmente, eu já não vou conseguir nunca enunciar um teorema aqui cujo autor tenha um nome tupi, mas daqui a alguns séculos, talvez. Né? Então, o teorema de Bolzano-Weierstrass, ele diz a mesma coisa para intervalos. Né? Se N pertencente a N é limitada, então a N tem subsequência convergente. Ou seja, se a N pertence a AB para todo N, então existe a NK, K pertencente a N, tal que a NK converge para um certo C com C. O C vai ter que estar no intervalo AB, porque se todos os ANs estão no intervalo AB, você não pode cair lá fora. Né? Esse é um teorema poderoso. Que horas são? 2h30. Então, vamos chegar ainda. Não sei se vamos chegar a tudo. Aí tem bom, por exemplo, com esse teorema a gente consegue demonstrar que toda função contínua no intervalo fechado atinge um valor máximo. Essa é a questão do teste dessa semana. Agora, tem um teorema sobre sequência também super importante, que a gente precisa ter um teorema assim, é o seguinte. A gente quer, no fundo, pensar um número real como um limite de uma sequência de racionais. Mas nem todas as sequências têm limite. Então, é claro que você pode dizer, não, eu sei quando a sequência tem limite, porque eu mostro o limite. Mas a ideia não é essa. A ideia é pegar uma sequência, não saber quem é o limite, e dizer, não, mas ela tem limite, e esse limite é o número que eu estou procurando. Não, o π é isso, o π a gente define como um limite de uma sequência, o e e tal. Então, tem um critério, que é o critério de Cauchy. Eu me lembro quando eu fiz pré-vestibular, turma IME, tinha lá um monte de critérios de convergência de sequência.
teste da raiz, teste da razão, teste do sei lá o quê, de Raab, tinha um tal de Raab, não me lembro, só me lembro que tinha esse teste. Mas todos os critérios decorrem desse daqui, que é o seguinte, ó, você tem uma sequência pingando aqui. Se ela converge para um certo A, a partir de um certo ponto, você enxerga todo mundo pingando em A. Mas o mais legal é que se a partir de um certo ponto você enxerga todo mundo igual, tem um A. Vou enunciar assim, para ver a sutileza. Né? Uma sequência AN é convergente e eu não vou dizer para quem. Tá? O importante aqui é que eu vou dizer que ela é convergente sem dizer para onde ela converge. Então, ela é convergente se e somente se acontece o seguinte, ó, por melhor que eu enxergue, a partir de um certo ponto, eu penso que todos os ANs são iguais. Tá? Quer dizer, eu dou um epsilon maior que zero, digo, menor que epsilon eu não sei distinguir. Aí eu digo, olha, mas olha só, se você pegar n com n maior que 10 elevado a 10 elevado a 10 elevado a 10 elevado a sei lá o quê? Agora, se você olhar qualquer n, qualquer m acima disso, você não vai enxergar a diferença. E isso já é suficiente para garantir a existência de um limite. Não, você podia dizer, não, você está enxergando igual, mas porque você não enxerga. Eu vou botar o microscópio aí, você vai ver. E bom, o fato de que se ela é convergente, isso acontece, é simples. Porque, olha só, convergiu para A. Ali dentro do módulo AN menos AN? Deixa eu botar aqui direito, né? AN menos AM menor que epsilon. Eu tinha um professor, Luiz Adalto, que ele escrevia o negócio no quadro, as letras eram desse tamanho, aí não tinha erro. Bom, olha só, se tem o limite A, então eu dou epsilon maior que zero, pego A menos epsilon sobre 2, A mais epsilon sobre 2, a partir de um certo N0, todo mundo vai estar aqui. Então, a diferença entre quaisquer dois vai ser menor que epsilon. Tranquilo. Agora, a recíproca disso é o seguinte. Primeira coisa, uma sequência que satisfaz isso aqui é dita uma sequência de Cauchy. Às vezes a gente conhece grandes matemáticos por um teorema bobo qualquer lá, que foi atribuído a ele. O Cauchy foi um grande matemático, bastava isso aqui, já era suficiente, mas ele fez muitas outras coisas. Isso aqui merece, assim, é digno do nome do Cauchy, é um teorema. Né? Mas a sequência é dita de Cauchy, então você traz isso. Consequentemente, acontece o seguinte, ó. Digamos que eu dou epsilon igual a 1. Então, existe um N0 tal que a partir de A do N0, isso aqui vale. Então, eu pego aqui o A N0 mais 1. Agora, todos os outros vão distar desse cara menos do que 1. A N0 mais 1, mais 1, A N0 mais 1, menos 1. Tá? Dei epsilon igual a 1. Então, todo mundo com N maior que N0 vai estar aqui. E de A1 até a N0,
os caras estão por aí, é o mesmo argumento que eu já falei. Eles estão por aí, mas são em número finito, então tem um maior, em norma. Então, tem os que estão aqui dentro e os outros que estão por aí, mas também então, é limitada. Então, toda sequência de Cauchy é limitada. Então, toda sequência de Cauchy é limitada. Logo, tem uma subsequência convergente. Só que acontece o quê? Se a sequência de Cauchy ela tem uma subsequência convergente, essa subsequência convergente arrasta todo mundo para o limite dela. Porque como os caras andam todos juntinhos, né, você tem assim, né, a NK converge para A. Então, a partir de um certo N0, os ANK estão aqui. Então, vamos dizer assim, está aqui o A, aqui está A menos epsilon sobre 2, A mais epsilon sobre 2. Aí os A, então vamos dizer assim, deixa eu apagar aqui. Significa que K maior que N1 implica a NK menos A menor que epsilon sobre 2. Depois, como ela é de Cauchy, você pode dizer que se N for maior que um certo N2, então a N menos a M é menor que epsilon sobre 2. Bom, então, digamos que você faz N0 é o máximo entre N1 e N2. O que vai acontecer? Bom, você pega um N maior que o maior desses dois. Então, você pegou N maior que N0. Pega K maior que N0. Bom, se o K é maior que N0, então ele é maior que o N1. Então, o ANK está aqui. Acontece que o NK é maior que o K, maior ou igual que K, porque a sequência é crescente. Né? Então, o NK tem que ser sempre maior ou igual que K. Então, o NK é maior que N2. E o N também é maior que N2. Então, o AN menos o ANK é menor que epsilon sobre 2. Então, está aqui, ó. A menos epsilon, A mais epsilon. Né? Esse primeiro está aqui, o outro dista dele menos que epsilon sobre 2. Então, o AN menos A está uma distância menor que epsilon. Tá? Então, isso mostra, isso que eu falei, que se a sequência de Cauchy ela tem uma subsequência convergente, basicamente é isso, é que você tem caras arbitrariamente grandes se aproximando lá do A. E os outros todos que são grandes, eles têm que ficar próximos desses que são arbitrariamente grandes. Então, esse está perto de A, esse está perto desse, então esse daqui também está perto de A. É isso daqui. Tá. Oi? É porque a sequência é assim, né? Você tem A1, A2, A3, etc. Então, o que você vai fazer? Quando você corta o A2, esse, vamos dizer, é o AN1. Quando você corta o A2, você obriga o AN2 a ser o A3. Se você, entendeu? Cada vez que você elimina os caras, o primeiro aqui, na melhor das hipóteses, ele é o primeiro aqui. O segundo aqui, na melhor das hipóteses, ele é o segundo aqui. Mas, mais provavelmente, o N dele, então, o N2 aqui é 3. O N3 pode ser 5. Tá? Então, sempre o NK é maior que o K.
É só um pequeno truque aqui. Entendeu? Então, ó, é isso. O ANK vai estar aqui perto e o NK é grande. O AN está perto do ANK, se o N for grande, então essa distância é menor que epsilon, essa distância é menor que epsilon, epsilon sobre 2, epsilon sobre 2 vai ser menor que epsilon. Então, isso aqui tem muitas consequências. Uma delas é que toda a série, quando você vai somar, a gente se acostumou a somar termos positivos. Então, lá quando a gente está fazendo a solução ideal, né, você deu um chute inicial, o outro disse, puxa mais para cima, mas o outro vai dizer, puxa mais para baixo. E tal. Então, na verdade, você vai somando termos que podem ser positivos ou negativos. E aí você precisa de um critério para garantir que essa soma vai convergir. Então, vamos dizer, uma grande aplicação desse critério de Cauchy é a convergência absoluta. Então, bom, uma série é um par de sequências, tá? Quer dizer, é uma sequência AN, SN, tá? Onde AN é uma sequência e SN é definido por, vamos dizer, S0 igual a 0. Vou começar em 0 agora. Deu vontade. S0 é igual a 0 e Sn mais 1 é igual a Sn mais AN mais 1. Então, claro que se você der uma sequência, você pode produzir uma sequência que... Vamos dizer, se eu te der a sequência A0, A1, etc., eu posso dizer, não, esse cara... Ou se eu der S0, S1, S2, etc., eu digo A0 é igual a S0, A1 é igual a S1 menos S0, etc., né? A N mais 1 igual a Sn mais 1 menos Sn. E meio que a sequência é a derivada e a série é a integral. É uma boa maneira de pensar, com o ΔX igual a 1. Bom, então a gente diz que a série é convergente se a sequência Sn é convergente. Convergência absoluta. Quer dizer, a série, vamos dizer, somatório, na verdade a gente representa assim, né? Somatório de AN é absolutamente convergente ou somável se somatório de n igual a 0 é infinito, de módulo de AN é finito. Tá? Porque essa daqui, a sequência dos SNs dela é crescente. Então, se for limitada. Tá? E o corolário do Cauchy é somatório. Se somatório de AN é absolutamente convergente, vamos dizer assim, se somatório de AN é finito, então somatório de AN é somável.
Por quê? Porque se essa soma é finita, essa sequência das somas parciais daqui é uma sequência de Cauchy. Então, ó, vamos chamar isso aqui de sigma n é igual a somatório de k igual a zero até n de AK. E Sn é igual a somatório de k igual a zero até n de AK. Então, eu quero olhar o seguinte, eu quero pegar n, digamos assim, maior que m, e os dois grandes. E eu quero olhar para Sn menos Sm, e ver se isso vai ficar pequeno. Isso daqui é o somatório, eu somo até m, depois eu somo até n e subtraio. Então, é o somatório de k igual a m mais 1 até n de AK. Pega o modo. É menor ou igual que somatório de k igual a m mais 1 até n de módulo de AK. Mas isso daqui, ó, é igual a sigma n menos sigma m. Posso até botar em módulo. Ora, o critério do Cauchy me diz que se isso daqui é finito, significa que essa sequência aqui converge. Portanto, ela é de Cauchy. Portanto, esse número aqui vai ficar pequeno se n e m forem grandes. Portanto, esse número aqui vai ficar pequeno se n e m forem grandes. Portanto, Cauchy, esse negócio converge. Então, isso é poderoso. Você olha... Não é verdade que se a série é somável, a soma dos módulos seria finita, a gente sabe, somatório menos 1 elevado a n sobre n. Oi? Exatamente. Exatamente. Se você fizer menos 1 elevado a n vezes 1 sobre n, a soma é finita. Mas a soma dos módulos é infinita. Então, nesse caso, a série é dita condicionalmente convergente. E a diferença é brutal. Porque quando a série é condicionalmente convergente, já mostrei para vocês, você pode dar um número qualquer, de menos infinito a mais infinito, inclusive, e reorganizar os números de maneira que a soma dê esse número que você escolheu. Tá? Não, na condicionalmente convergente, você mexe e muda o resultado. Agora, na absolutamente convergente, você pode fazer o que você quiser. O que você quiser. Você pode reordenar, você pode, inclusive, pegar assim, somar os termos pares, somar os termos ímpares, depois somar o resultado, somar os múltiplos de 2, depois os múltiplos de 3, que não são múltiplos de 2, depois os múltiplos de 5, que não são múltiplos de 2 nem de 3, os múltiplos de 7, e tal, faz o crivo de Eratóstenes todos, tá? E depois você soma todos os resultados, vai dar sempre a mesma coisa. Tá? Pode tirar as calças pela cabeça, não adianta. Absolutamente convergente é sólido, é seguro. Tá? Não vou parar para demonstrar esse resultado, mas esse... Né? Já estamos na nossa hora? Não, 9 minutos, poxa. Então, eu estava pensando, essa é a primeira vez que eu ia sair derrotado aqui da sala. Mas, outra coisa que isso daqui nos dá é para as séries de potência, séries de Newton. Né? O critério que eu falei... O critério que eu falei, que você tem somatório de n igual a zero a infinito de AN x menos x0 elevado a n. Aí, supõe que está aqui o x0 e tem aqui um certo número alfa. Assim aqui. Né? Então,
módulo de alfa menos x0 igual a um certo R. Então, eu te garanto o seguinte, que se você pegar aqui x0 menos R até x0 mais R, aqui dentro você pode somar que não tem problema. Por quê? Porque se você pegar x menos x0 menor que R, você escreve somatório de AN x menos x0 elevado a N. N igual a 0 a infinito. Pega o módulo. Então, vamos mostrar que o módulo soma da finita. Então, escreve isso assim, né? Somatório de N igual a 0 a infinito, de AN, vamos botar assim, que x menos x0, vou botar assim, AN, alfa menos x0 sobre elevado a N. Agora aqui a gente tem que botar, sem essa barra aqui, x menos x0 sobre alfa menos x0 elevado a N. Tá? Tudo em módulo. Então, vou botar isso assim, vou botar isso assim, vou botar a barra de módulo aqui. Tá? Aí, o que acontece? Ó, x menos x0 sobre alfa menos x0, x menos x0 sobre alfa menos x0, em módulo aqui, é igual a um certo Q menor que 1. Porque esse daqui é menor que R e esse é igual a R. Então, esse aqui é igual a um certo Q menor que 1. Então, isso aqui, Q elevado a N. E acontece o seguinte, não é verdade que se a N tende a 0, o somatório de AN é finito. Mas é verdade que se o somatório é finito, a N tem que tender a 0. Tá? Porque, vamos dizer, o critério de Cauchy já me diz isso, né? Porque o somatório de AN, pensando como série, se você somar até AN e somar até AN mais 1, a diferença dá o AN mais 1. Isso tem que ficar pequeno. Então, o termo geral tem que tender a 0. Então, esse cara daqui tende a 0. Então, para N suficientemente grande, eu não preciso nem que tenda a 0, eu nem preciso saber que esse negócio daqui converge em alfa. Basta eu saber que isso aqui é limitado. Tá? Quer dizer, eu pego um alfa aqui, eu não consegui provar que converge, mas eu mostro que isso aqui é limitado. Então, isso aqui é menor que um certo tanto, a partir de um certo ponto. O começo não me importa. Então, eu tenho uma coisa limitada vezes o Q elevado a N. Então, isso é dominado por um APG de razão menor que 1. Então, a soma disso é finita, a partir de um certo ponto. Eu somo todos os termos iniciais da qualquer coisa, o resto tem soma finita. Então, soma finita, acabou, converge. Então, o critério de Cauchy garante que se eu somar aqui e der finito, posso somar aqui. Na verdade, Cauchy foi o grande nome da teoria de funções de variável complexa. Uma das coisas que vem daqui é o seguinte, é que você pode somar a convergência absoluta vale nos complexos também. Então, quando você está fazendo essa coisa aqui e garante que ela converge nesse ponto, você pode pegar todos os complexos dentro desse disco que a soma vai dar finita. E isso meio que cria a teoria de funções de variável complexa. Não estou dizendo que o Cauchy tenha sido o primeiro a pensar nisso, mas é um resultado assim. Bom, realmente eu pretendia fazer mais algumas coisas hoje, mas estava no meu
Na minha previsão, o que eu não consegui fazer hoje vai cair no teste dessa semana.